Imagine você andando pelas ruas de ouro e de cristal, como nunca viu igual. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é Senhor, para sempre cantaria. Imagine você num corpo transformado. Imagine você falando com Abraão, Isaque e Jacó. Estaremos juntos lá. Imagine você recebendo uma coroa. Imagine você cantando num coral um hino sem igual, um hino triunfal. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é Senhor, para sempre cantarei. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é Senhor, para sempre cantaria. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é Senhor, para sempre cantarei. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é Senhor, para sempre cantarei. Frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é Senhor, para sempre cantaria. Pra sempre cantarei, pra sempre cantarei. Algemas caíram das minhas mãos quando Cristo na cruz por mim expirou. Todo laço caiu, hoje sou feliz. Canto, louvo, exalto ao meu Criador. Milhares de bênçãos vou receber todo dia enquanto aqui viver. Liberdade ganhei, posso então cantar. Quem quiser liberdade é só aceitar. É cantar, é só cantar. Paz eterna vai
achar. As algemas já caíram. Hoje livre sigo a Cristo, meu Salvador. Não ando sozinho e com temor, eu só ando ligado no meu Senhor. Sinto ao meu lado a me guardar, um anjo de guerra pra me guiar. Eu clamo, ele ouve e me dá poder. Minha vida é dele, ó que prazer. Tenho sempre um sorriso pra demonstrar. Quem quiser liberdade é só aceitar. É cantar, só cantar. Paz eterna vais achar. As algemas caíram. Hoje sigo a Cristo, meu Salvador. Oh, não. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada. A salvação é pela graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. É necessário na caminhada recebermos o ensinamento da parte de Deus. Por isso convidamos a todos para acompanharem a partir de agora a live do culto doutrinário da Igreja de Cristo em Apodi. Louvores, orações, a ministração da palavra e muita edificação a partir de agora. Curta, comente, compartilhe essa live e vamos juntos alcançar mais vidas para o reino de Deus. Oi, só, oi. A Igreja de Cristo no mundo é farol que alumia as nações, revelando amor profundo que
Olha, meus amados irmãos, eu quero nesse instante saudar a todos em nome de Jesus. Está começando a partir de agora mais um culto online diretamente da nossa Igreja de Cristo aqui em Apodi, Praça da Redenção 100. É a nossa igreja dando continuidade aos trabalhos que se seguem durante esta pandemia. Hoje, mais um culto de ensino, mais um culto de instrução, mais um culto de estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Então, nesta oportunidade, eu convido você, meu prezado irmão, eu convido você, meu prezado amigo, para juntos nós orarmos ao Senhor, trazermos aqui mais um momento de adoração e louvor na presença do nosso Deus. Você que está conosco nos quadrantes do nosso município, em qualquer lugar do nosso país, ou em qualquer lugar deste mundo que esteja acompanhando os trabalhos da nossa igreja aqui em Apodi, nós agradecemos. Então, nesse instante, eu convido o nosso irmão presbítero Tiago Lima Fernandes, para orar conosco. E você já vai preparando aí a sua harpa, vai preparando aí o seu coração, vai preparando aí a sua vida para receber a palavra do Senhor Deus nesta manhã. Amém? Nosso presbítero orando ao Senhor. Saúdo a todos em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e querido Pai, estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor, iniciando mais um momento de louvor, de adoração, meu Deus querido, na Tua presença, aqui na Tua casa, Senhor, levando aos diversos corações que nesse momento escutam a Tua voz, através da Igreja de Cristo em Apodi, ó Pai, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, Senhor, uma palavra, meu Deus querido, que encorajam, meu Deus querido, as pessoas a continuarem a caminhada. Meu Senhor da glória, abençoa os nossos corações, para que estejam receptíveis à Tua palavra, à Tua voz, aos hinos que serão cantados, ó Pai, que eles venham de encontro aos nossos corações. O ministrante da Tua palavra, Senhor, fala conosco, ó Deus, e fica conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, irmãos, queridos irmãos e amigos, nós estamos de volta, como de início, dizendo que mais um culto de instrução no seu lar. Participe conosco nesta noite, faça acontecer neste seu momento, no momento do seu lar, aí a presença de Deus, invocando o seu santo nome. Vamos louvar ao Senhor com dois hinos da harpa, o hino de número 35 e o 396. À medida que você for ouvindo, cante conosco, participe, preparando o seu coração para estar receptivo à palavra do nosso Deus. O grande amor de meu Jesus, salvar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? O cálice que Jesus bebeu, salvar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? A zombaria tão cruel, salvar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem pode
sondar, imenso e sem par. Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador. Quem poderá muito além do nosso entendimento, algo mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Grande amor, amor de Deus, enche a terra, enche o céu. Amor que abrange a todo, que atinge a mim, fez um sacrifício infinito, de um valor imenso, inaudito, dando-nos o Filho seu bendito. Calculai o amor de Deus. Grande amor, amor de Deus, enche a terra, enche o amor que abrange a todo, que atinge a mim. Grande foi, muito grande o meu pecado, triste e perigoso meu estado, mas o amor que nunca foi sondado me salvou, o amor de Deus. Grande amor,
Olha, meus amados irmãos, estamos de volta com o nosso culto. Você cantor conosco, você louvor a Deus. E nesse instante eu convido para que você passe também a meditar na palavra do Senhor. A partir de agora nós teremos a leitura da palavra de Deus e você deve já aí estar com a sua Bíblia na mão para acompanhar conosco a leitura das Sagradas Escrituras. Eu convido para fazer essa leitura o nosso irmão diácono Alisson. E após a leitura, o diácono Adriano Góes fará a oração deste maravilhoso culto. E nós vamos aqui na presença de Deus, glorificando e exaltando o seu santo nome. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos no nome de Jesus. Quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 25. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 25 em diante, diz: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista das que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Que o Senhor aplique essa palavra ao vosso coração. Também tenho o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. Oremos. Deus eterno, Pai de bondade, louvamos, meu Deus, por todas as coisas, meu Deus, por este momento, meu Pai, de estar diante da Tua presença, adorando e bendizendo ao Senhor, meu Pai. Deus eterno, venha abençoar todos que estão aqui, meu Deus, que vêm com o intuito de buscar a Tua presença, meu Deus, de louvar ao Senhor, meu Pai. Abençoa meu Deus, aqueles que vão louvar juntamente conosco, meu Deus, que estão ouvindo, assistindo, meu Deus, que possa ser abençoado, meu Deus, pela Tua palavra, meu Deus, e pelos louvores, meu Deus. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. A igreja marcha, a igreja continua exaltando e bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, nesse instante, chegamos a um momento também importante no nosso culto, no nosso trabalho de transmissão, aqui diretamente da Catedral da Esperança, Igreja de Cristo, Praça da Redenção 100. E você deve, nesse instante, compartilhar esse trabalho. Nosso culto traz uma palavra de fé, uma palavra de vida, de esperança, de salvação, de renovo e de alegria e paz aos corações. E que nesta noite você esteja também pronto para mais uma vez receber a palavra do nosso Deus. E estamos agora para louvar ao Senhor. Cante conosco nesse instante, porque é o momento também de eu e você ofertar ao nosso Deus com os nossos dízimos e ofertas que nós temos para entregar ao Senhor. Vamos cumprir o que diz a Bíblia: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Deus, nesse instante, requer que nós sejamos fiéis no trato, fiéis na palavra, fiéis na atitude, fiéis no amor, mas também fiéis com a nossa fazenda. Sejamos gratos ao Senhor, cooperando com esse trabalho, cooperando com esse momento todo especial. Vamos louvar a Deus enquanto você reserva aí o seu
dízimo, sua oferta, e convida o nosso tesoureiro para fazer a entrega, para receber de você diligentemente aquilo que você já tem reservado para Deus. Nós vamos convidar para cantar hinos de louvor a nosso Deus, enquanto você oferta e consagra seu dízimo e sua oferta a Deus. O nosso irmão Dedé de Arimar está conosco nesta oportunidade aqui na Catedral da Esperança, participando desse trabalho online. Ele vai cantar enquanto você traz aí a sua oferta, o seu dízimo, e aqui nós vamos apresentando um culto racional ao nosso Deus. Louve a Deus, cante, exalte, bendiga o seu santo nome. Eu trago a minha saudação em nome de Jesus. Quero dizer que a luta tem sido grande, viu, pastor? Só segura a peteca mesmo os crentes. Não é não. Mas vamos louvar para a glória de Deus. Mas a tempestade se aproxima. As ondas estão ficando violentas. O mar está ficando sem controle. Desse jeito o barco se arrebenta. Já estou sentindo o vento frio. A embarcação vai afundar. Aleluia. Filho, como eu te ensinei, como deverias confiar. Se os meus milagres lhe mostrei, para a sua fé multiplicar. Seu barco e o mar foi eu que fiz. Só vão sucumbir se eu deixar. Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele. Ele é maravilhoso. Pra que ficar murmurando, resmungando? Homem de pouca fé. No barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, de tsunami não inunda. Deixe o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Aleluia. Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele, ele é maravilhoso. Pra que ficar murmurando, resmungando? Homem de pouca fé. No barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, se tsunami não inunda. Deixe o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Deixe o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré.
Aleluia. Glória a Jesus. Deixa eu amarrar o som um pouquinho para eu escutar aí. Aleluia. É difícil adorar em meia luta. É difícil cantar na tribulação. É difícil sorrir quando tá sofrendo. É difícil. É difícil esperar com paciência. É difícil carregar a dura cruz. É difícil acreditar no impossível. É difícil, difícil. Mas quando o Senhor resolve escutar, estende a sua mão para nos abençoar. Manda um anjo forte para te auxiliar. Fica fácil, fácil. Para o sol, a lua faz o vento descer. Para a tempestade faz o inferno tremer. Abre o mar vermelho pra você passar. Fica fácil, fácil. O Senhor está em meio à luta. Sopra, mas não pare de cantar. Deus opera em meio aos louvores. O segredo é mesmo adorar. Aleluia. É difícil adorar em meia luta. É difícil cantar na tribulação. É difícil sorrir quando tá sofrendo. É difícil. É difícil esperar com paciência. É difícil carregar a dura cruz. É difícil acreditar no impossível. É difícil, difícil. Mas quando o Senhor resolve escutar, estende a sua mão para nos abençoar. Volte para te auxiliar. Fica fácil, fácil. Para o sol, a lua faz o fogo descer. Para a tempestade faz o inferno tremer. Abre o mar vermelho pra você passar. Fica fácil, fácil. O Senhor está em meio à luta. Sopra, mas não pare de cantar. Deus opera em meio aos louvores. O segredo é mesmo adorar. O Senhor está em meio à luta. Sopra, mas não pare de cantar. Deus opera em meio aos louvores. O segredo é mesmo adorar. E amém. E aqui eu quero deixar o meu pedido de oração para a minha família.
Enfim, por todos, né, pastor? Diante dessa pandemia, um momento difícil. Mas nós vamos vencer. Jailton, tem que estar na sessão. Jailton. Então, deu positivo. Mas Deus já está fazendo a obra. Estou aqui isolado, mas um dia nós vamos estar juntos. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? O tempo todo Deus é bom o tempo todo. É difícil esperar com paciência, é difícil crer no impossível, mas é possível crer em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E você, meu prezado irmão, já viu o que Deus pode fazer em meio aos louvores, fazer nosso coração transbordar de alegria, porque a palavra de Deus diz: Deus habita em meio aos louvores. Então cante ao Senhor aonde você estiver, adore a Ele, Ele é o teu Senhor. Então nesse instante, querido irmão e irmã, queridos irmãos e amigos, nós vamos agora ouvir a palavra de Deus nesta noite para o nosso coração. A nossa missionária Gilmária é a responsável para ministrar a palavra de Deus ao nosso coração. E você aí vai orando, vai pedindo a Deus que Ele traga palavras que possam suprir as nossas necessidades. Ele é quem supre as nossas necessidades, pois Ele tem cuidado de nós. E agora lancemos a nossa ansiedade nas mãos do Senhor. A irmã Gilmária trazendo a palavra de Deus ao nosso coração. Graça e paz, eu sou a missionária Gilmária Diógenes e eu quero compartilhar agora uma reflexão extraída das Sagradas Escrituras com vocês. Eu queria falar sobre a certeza do socorro de Deus nas situações mais difíceis da vida. Eu quero tomar como base o livro de Esther. Nós vamos passear um pouquinho no livro, vamos destacar aqui algumas realidades que se passam no livro, dentro da realidade total, né, dessa narrativa. Mas eu quero primeiramente ler aqui apenas um versículo que está lá no capítulo 4, exatamente o versículo 14, que diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino. Bem, queridos, existem situações na nossa vida bem difíceis. E eu acho que é sempre bom a gente entender que faz parte da trajetória cristã as situações difíceis da vida. Jesus nunca enganou os seus discípulos. Ele falou: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci. Mas eu acho que às vezes a gente olha para essas situações difíceis e a gente sempre quer dar outro tipo de resposta a elas. A gente acha que está passando por situações angustiantes por causa do pecado, porque fizemos alguma coisa errada, e geralmente a gente tece esse tipo de consideração para tentar encontrar um diagnóstico sobre essas causas, ou para estas causas, né? Contudo, nós precisamos entender que as situações difíceis, primeiro, fazem parte da rota natural da vida. Então, está lá no script da existência as situações difíceis. Mas também vale a gente lembrar que o discípulo deveria passar por situação difícil. Jesus nunca enganou ninguém a respeito da trajetória, da caminhada no Evangelho. Então, nós precisamos nos conscientizar disso. Quando a gente entende isso, nós também entendemos que a grande questão não é só passar por situações, mas é como eu as encaro, como eu as enfrento.
né? Que tipo de postura cristã, que tipo de postura de fé eu tenho para com o enfrentamento dessas situações. A gente precisa considerar isso porque a gente precisa entender que Deus é o Deus que não está alheio a essas situações e nós precisamos, na verdade, encará-las dentro dessa ótica também e saber que em meio a esses momentos o Senhor está presente. Mas eu também sei, queridos, que às vezes a gente enfrenta não só situações difíceis, mas sabe aquele momento que é a situação, é o problema, é aquela circunstância que parece subhumana de ser enfrentada e que a gente parece que está clamando por socorro imediatamente. Deus socorre-nos, né? Como o apóstolo Pedro ali no mar da Galileia, quando estava afundando, Senhor, socorre-me que estou perecendo. Como a mulher cananeia, quando Jesus estava na região de Tiro de Sidom, também clamou ao Senhor. Pois é, às vezes a gente enfrenta situações assim também, situações extremamente difíceis. E o bom é a gente entender o seguinte, nessas horas também. A nossa postura nessas horas deve ser de buscar a Deus e saber que em meio a tudo isso o Senhor nos socorre. Sim, o socorro de Deus é certo nas situações mais difíceis da vida. A gente pode aprender muito sobre isso no livro de Esther. Esse livro, na verdade, que está aqui nas Escrituras para nos ensinar grandes verdades, pode nos ensinar sobre essa verdade também. Eu acho que, de alguma forma, essa é a centralidade da mensagem, né? É o socorro de Deus que se apresenta ali na existência do seu povo naquela circunstância difícil. E por que eu entendo que essa é a centralidade? Porque o povo de Israel vai enfrentar nesse momento, que agora são chamados de judeus, né? Nesse momento uma situação extremamente difícil e diante dessa situação Deus vai chegar com o seu socorro. Mas por que Deus vai chegar com o socorro? Porque era através do povo de Israel, através dos judeus, que Deus traria o Messias. Portanto, o povo estava dentro de um programa maior. Deus tinha um plano maior para a existência do seu povo e diante disso Deus iria trazer livramento diante daquelas circunstâncias, sustentando o seu propósito máximo na história então do seu povo. Vamos entender um pouquinho os pormenores para que a gente possa também extrair aqui essas verdades para a nossa vida, né? Tirar daqui, na verdade, também lições sobre esse socorro de Deus para a nossa história também, para as situações difíceis também da nossa vida. Já tinha se passado o período de cativeiro babilônico, né? A tribo de Judá tinha sido levada para a Babilônia através de Nabucodonosor e agora era o período do reinado persa ou medo-persa. Quem está no poder agora é o rei Assuero, né, que também é chamado de Xerxes, Assuero no hebraico. E agora é o período, então, em que alguns judeus já tinham retornado para Judá. O imperador Ciro, que foi o imperador que conquistou o império da mão dos babilônicos e também o domínio sobre os judeus, assim, consequentemente, tinha então liberado os povos que estavam ali, né, debaixo do seu domínio, para voltarem para as suas terras. E os judeus então foram alcançados por esse decreto. Esdras nos mostra então o primeiro momento em que isso aconteceu, do capítulo 1 ao capítulo 6 do seu livro. É justamente com Zorobabel, né, e com Ageu que acontece esse primeiro retorno. Do capítulo 7 em diante, Esdras nos mostra o segundo momento de retorno do povo judeu. Mas é muito interessante porque há um intervalo histórico no livro de Esdras entre o capítulo 6 e o capítulo 7, e justamente nesse intervalo onde vai aparecer o desdobramento
da história do livro de Esther. Então, é nessa ocasião, já no período pós-cativeiro, né, que alguns judeus não tinham voltado para Judá, estavam ali agora na cidadela de Suzã, que agora era a capital do império. É nesse período e é nessa localidade, né, é dentro desse momento histórico agora do domínio persa, que vai se passar então os eventos do livro de Esther. O livro começa nos falando que Assuero fez um grande banquete. Era o verdadeiro banquete da ostentação. A festa, na verdade, aquele momento de celebração, tinha como intuito exibir as riquezas do seu reino, as suas grandezas, né, o que tinha sido conquistado. E ele ofereceu então de início para os grandes do império, para os oficiais, para os príncipes, para as principais pessoas, com a finalidade de exibição. Só para a gente ter uma ideia, o banquete durou, ou a festa, né, durou 6 meses, né? Que festa, era a festa. Quando se passou esse período, o rei resolveu estender e fez então um outro momento de festa, agora convidando todos os habitantes da cidadela de Suzã para mais uma semana de grande celebração. E a proposta aqui era também continuar o momento de exibição. Mas para, né, digamos assim, ampliar ainda mais essa ostentação, no final então dos 7 dias, o rei Assuero manda chamar a sua esposa, né? O texto nos fala de Vasti, mas Vasti, na verdade, é um título que significa bela. O nome dela era a Mestriz. Então ela era muito bonita, também estava na ocasião com as suas mulheres, né, também reunida num banquete, e o rei manda chamá-la, mas ela se recusa a se mostrar como um troféu a ser exibido pelo rei. E aquela recusa vai trazer sérios danos para a vida daquela mulher, né? E para o casamento, consequentemente, porque aí os conselheiros resolvem aconselhar o rei e diz que se as mulheres perceberem isso, notarem isso, elas vão querer fazer igual a Vasti fez. Então isso poderia causar grandes prejuízos familiares, digamos assim, né, nos casamentos. Então, por causa disso, o rei então ouve o conselho dos sábios para depor, né, Vasti do trono. O que vai acontecer é que, também aconselhado pelos conselheiros, depois de certos dias, o rei vai propor uma grande seleção sobre todo o império, né? Várias jovens vão se inscrever e vão fazer parte de um processo de seleção para ocupar a cadeira de Vasti, para ser a rainha então do Império Persa. O fato é que no meio de tudo isso, Esther aparece, né? O seu primo Mardoqueu vai inscrevê-la, ele que tinha criado Esther, que também é chamada de Hadassah, e ela então, depois de um processo de seleção, depois de longos tempos de tratamento e tudo mais, ela vai ser escolhida então a rainha, ela vai se tornar a rainha do império. Em meio a tudo isso, né, ou depois de tudo isso, o rei Assuero resolve também promover e exaltar um dos homens do seu império, chamado Amã. E Amã, então, tem sérias desavenças com Mardoqueu. Vale lembrar que Esther não tinha declarado a sua descendência para o rei, ninguém sabia, né? E aí, o Amã, nessas desavenças que ele tem com Mardoqueu, porque Mardoqueu não se dobra diante dele, não se curva, né, a soberba e a vaidade daquele homem, o que vai acontecer é que Amã vai tramar um grande plano contra os judeus. E é aí onde começa o grande desdobramento da história também, né, do socorro de Deus sobre a vida desse povo. Porque Amã vai oferecer ao rei uma grande quantia para que o rei assine um decreto e permita então, né, estabeleça, melhor dizendo, que todos os judeus sejam assassinados. Você já imaginou o que seria você receber uma notícia que exatamente naquele dia,
você tem a sua sentença de morte marcada e agendada. O dia da sua morte está agendado. Todos nós sabemos que na soberania de Deus, Deus já sabe isso. Agora, outra realidade é a gente saber. É a gente ser informada, é chegar um decreto na nossa casa, né? De repente alguém bater na nossa porta e dizer, olhe, você está com a sentença de morte assinada e será dia tal. Foi isso que aconteceu. Quando então Mardoqueu sabe da história, ele se veste de pano de saco, ele se humilha. Esté então manda um oficial para saber o que está acontecendo. E aí é quando Mardoqueu coloca essas palavras que nós lemos para Esté. Ele então propõe que ela interceda diante do rei. Ela acha que é uma circunstância muito difícil, porque ela não tinha sido chamada à presença do rei, e era assim que as coisas funcionavam no império. Mas ela então, mas aí Mardoqueu diz para ela, né, que o socorro de Deus virá de alguma maneira. E é isso que fica para nós como lição aqui. O socorro de Deus que vem nas situações mais difíceis da vida. E nós podemos afirmar isso como uma grande certeza. No livro de Esté, nós podemos destacar isso como uma imensa e exata verdade. Né? Pode parecer até redundante eu dizer isso, mas é uma afirmativa que precisa ecoar no nosso coração de uma forma muito enfática. O socorro de Deus é certo. É certo nas realidades mais difíceis da vida. É certo nas situações mais impossíveis e inviáveis da existência. E eu queria, portanto, destacar aqui pelo menos 3 lições, de uma forma breve, sobre como é que esse socorro de Deus acontece de uma forma exata nas circunstâncias mais difíceis da vida. Primeiro, o socorro de Deus acontece trazendo, aliás, de forma suficiente nas situações, né? Atuando de forma suficiente nas situações. Naquele momento, nós podemos ver o quanto o povo era insuficiente para, na verdade, se livrar daquela situação. De 2 maneiras, nós podemos ver a insuficiência do povo. E é nos nossos momentos de insuficiência que a gente vê a suficiência de Deus. Aliás, essas são as ocasiões mais propícias. É quando a gente se sente um nada, sabe? Quando a gente se sente um inválido na situação, que a gente mais percebe o quanto Deus é suficiente e é capaz de atuar de uma forma absolutamente suficiente sobre a situação. Então veja a insuficiência do povo, né? O rei assinou um decreto e nesse decreto estava então a sentença de morte proposta por Amã. Mas é muito interessante a gente entender aqui, porque assim, esse decreto não era qualquer decreto. O decreto persa, a lei persa era uma lei irrevogável. No domínio persa, no regime político persa, o rei ficava abaixo das leis que ele assinava, né? Então, a lei era sobre o próprio rei. A partir do momento em que o rei assinasse, que o rei selasse aquele momento como uma lei, né? Aquilo se tornava algo irrevogável. É por isso que a mãe, então, amarra todas as questões, porque não havia como revogar colocando-se como uma lei. Então, o que o povo ia fazer diante de uma lei que era irrevogável, diante de uma lei que não se poderia anular? Era um momento, de fato, onde o povo estava de mãos atadas, não se tinha o que fazer. O que nós vamos fazer? Não há para onde recorrer. Não podemos recorrer nem para as autoridades políticas, porque elas estavam amarradas às próprias leis que estabeleciam. Então, não havia recursos humanos para buscar naquela ocasião. Outra questão é que a própria Estela se sente insuficiente. Ela também faz parte da política do reino, ela é rainha no reino, mas ela se sente também de mãos atadas, porque ela sabe que para entrar na presença do rei era necessário ser convocada para isso. Ela não tinha sido convocada pelo rei já fazia mais de 30 dias, e estar ali na presença do rei sem ser convocada, não é? Aquilo poderia causar também uma sentença de morte sobre ela. Então, ela também está de mãos atadas. Ela está de mãos atadas, mas é nesse momento onde todo mundo está encurralado por todos os lados que eles vão buscar o socorro de Deus diante daquela situação.
sabendo que Deus é suficiente na nossa insuficiência. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, o caminho mais glorioso para Deus agir de forma suficiente é quando nós nos sentimos nessa limitação. E nós percebemos o quanto somos, às vezes, até um fracasso diante das situações. O quanto somos limitados, absolutamente insuficientes nas situações, impossibilitados nas situações. É nessas horas onde a gente pode experimentar a suficiência de Deus. Porque Deus se mostra suficiente na nossa insuficiência. Foi assim com o povo de Israel. Não vai deixar de ser assim com a nossa vida. Então, a insuficiência, né, a nossa fraqueza, é justamente o melhor momento para Deus atuar, trazendo a sua fortaleza sobre nós, mostrando o quanto Ele é forte, o quanto Ele pode, quando nós não temos mais o que fazer. Em segundo lugar, o socorro de Deus chega, né? Ele atua, Ele age, trazendo resposta nas situações. Então, vivendo aquele momento de insuficiência, se vendo naquele momento amarrado, né, por todos os lados, encurralado por todos os lados, que Esther resolve proclamar um jejum. Né? Ela diz que vai jejuar com as suas servas e também proclama um jejum entre todo o povo. Todo mundo deveria jejuar. O jejum, na verdade, era um momento de contrição, de busca diante de Deus, de humilhação. E é claro que quando o povo jejuava, quando o povo buscava Deus dessa maneira, eles sabiam que Deus poderia vir com respostas. Deus poderia agir com respostas gloriosas. Se jejuava porque se buscava a resposta de Deus e se entendia que Deus poderia responder naqueles momentos. E é isso que Deus vai fazer. Deus nos socorre trazendo respostas. Então, o que a gente tem que fazer nessas horas? Buscar o Senhor, buscar respostas de Deus, buscar a ação de Deus. Deus tem resposta para nos dar, Deus responde às orações. Aliás, eu sempre digo, Deus sempre tem resposta nesses momentos para nós. O que nós às vezes evitamos e nós deixamos de fazer é orar. Às vezes a gente murmura mais, a gente reclama mais do que ora, do que se humilha. O que nós precisamos? Nós precisamos de contrição, de humilhação diante de Deus. Porque diante disso que nós teremos da parte de Deus o retorno. Nós teremos da parte de Deus a sua resposta sobre a situação. Quando nós o buscamos, quando nós nos humilhamos, inevitavelmente Ele tem resposta para as nossas situações. Busque a resposta de Deus. Busque aquilo que Deus tem. Eu sei que Deus tem socorro para a situação da sua vida. Eu sei que Deus tem resposta para essa situação. Deus tem auxílio para te alcançar nessa situação. Então busque, porque o socorro de Deus virá trazendo resposta. E em terceiro e último lugar, eu destacaria que o socorro de Deus se manifesta marcando a nossa situação. Isso aqui é glorioso, isso aqui é maravilhoso. É maravilhoso também a gente saber que Deus chega de forma suficiente, que Deus chega com resposta, mas que Deus também socorre marcando, deixando, na verdade, a sua marca na nossa história. Isso é maravilhoso, deixando o seu carimbo na nossa realidade. E foi isso que aconteceu também. Então, depois de um momento de jejum, de busca diante de Deus, o livro de Esther não nos traz o nome de Deus, nós precisamos saber disso, mas é óbvio que o povo jejuava ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Então, nós subentendemos sim aqui uma busca a Deus. E depois, então, que o povo busca a Deus e age, então, indo em busca desse socorro de Deus, Deus traz de fato a resposta, mas Deus não traz só a resposta, Deus marca a história do povo com aquela resposta. E olha que coisa fantástica aqui, como é que a gente pode destacar essa marca? Esther, então, sabendo de tudo, ela vai, depois de jejuar, ela vai para a presença do rei. O rei, então, se torna favorável a ela naquele momento.
e promete conceder a ela o que ela pediu. Ela pede então para o rei vir para o banquete, juntamente com Amã, né? Aliás, ela pede para o primeiro banquete, e depois, no segundo banquete que ela faz, ela vai contar então qual é o seu desejo para o rei. Ela pede para o rei que revogue o decreto, só que o decreto não pode ser revogado. Então ela pede para o rei que que os judeus possam se defender, que os judeus tenham o direito de se defender naquele momento. Nessa ocasião, então, o próprio Amã já está encurralado, né? Ele também vai receber uma sentença de morte do rei Assuero. Mas é muito bacana o que o rei faz nesse momento. O rei, então, agora emite uma nova lei, que os judeus, né, que estavam espalhados sobre todo o seu domínio, pudessem se defender no grande dia da carnificina, no grande dia da matança. Eles tinham o direito de se defender. E olha como foi que Deus marcou a história do seu povo. Porque justamente nesse momento agora de defesa, nós vamos perceber duas grandes marcas que Deus traz, né, através daquele socorro. Primeiro, Deus marca a história do seu povo, alcançando os povos que estavam debaixo do domínio persa. Lá no capítulo 8, versículo 17, nos é narrado um grande fato. Agora a glória de Deus se espalha sobre todo o domínio persa. É a primeira vez na história do Antigo Testamento que vai acontecer uma conversão de outros povos e de forma muito ampla ao Deus de Israel. Uma conversão ao Deus de Israel, né? Aquelas nações que ouviram falar do que Deus tinha feito, né? De como tudo aquilo tinha acontecido na história daquele povo. Agora começam a temer ao Deus de Israel, começam a se converter ao Deus de Israel. Que grande marca Deus está trazendo na história do seu povo. Deus está usando toda aquela situação para marcar a história do seu povo, trazendo outros povos para ele também. Que coisa gloriosa. Mas outra marca que Deus vai trazer aqui é que a partir daquele momento se estabelece uma grande festa, uma grande celebração histórica. É a festa do Purim. Purim que significa sorte. A partir daquele momento, a festa do Purim vai ser celebrada na história do povo de Israel. O segundo livro de Macabeus, que é um livro histórico, não é um livro canônico, mas é um livro histórico, vai nos narrar pela primeira vez a celebração dessa festa, né? Chamando esse dia como o dia de Mardoqueu, né? Mostrando-nos então que aquela festa começou a ser celebrada historicamente na história do seu povo e começou a fazer parte do calendário de celebrações do povo de Israel. A partir daquele momento, o povo iria celebrar o Senhor por toda a vida, por toda a sua história, durante toda a sua trajetória de vida. Agora, eles iriam celebrar aquele grande livramento de Deus, né? Acontecido naquela situação tão difícil no passado. É assim que Deus faz também na nossa história. Deus marca a história da nossa vida. Deus traz a sua marca, Deus deixa lá o seu selo, o seu carimbo, mostrando que foi Ele que fez. Que não há dúvida de que Ele socorre, de que Ele faz. E a gente pode olhar para trás e continuar celebrando ao Senhor por isso. E olhar para trás e continuar nos ancorando no que Deus fez no passado. Deus socorre deixando marcas indestrutíveis, marcas que não podem ser apagadas, marcas que ecoarão na nossa existência e na nossa vida ao longo da nossa história. Assim Deus também socorre aqueles que são seus. Deus nos socorre hoje, Deus continua nos socorrendo. Eu deixo aqui essa mensagem para as nossas vidas. E coloco para você, espere o socorro de Deus. Espere o socorro de Deus de forma suficiente. Espere o socorro de Deus trazendo resposta. Espere o socorro de Deus marcando definitivamente a sua história.
Olha, meus amados irmãos, nesta noite você acabou de ouvir a palavra de Deus, dizendo que Ele é providenciador, Ele é quem sustenta as nossas vidas. Embora Deus não estivesse presente, inspirando o povo ali naquela palavra que a irmã falou, mas Ele estava trabalhando, e o trabalhar de Deus é grande e é poderoso para agir em nossas vidas. Confia no Senhor e a história da sua vida não será apagada. Meus amados irmãos, nesse instante, dando prosseguimento com o nosso culto divino nesta noite, nós iremos convidar o pastor João Alves para cantar ao Senhor. Após os louvores do nosso pastor aqui cantando, o pastor Davi irá trazer aqui as pastorais e os avisos e também fazendo a oração, o clamor sobre o altar. Você que está com a sua vida necessitada de oração, da bênção de Deus, pessoas enfermas que foram pedindo oração aí na transmissão da nossa live, nosso pastor estará colocando juntamente com você e fazendo aqui a oração do clamor sobre o altar. Pastor João Alves cantando ao Senhor. A minha saudação nessa noite a todos, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor que é digno de todo louvor, toda exaltação. Lançamos antes que eu viesse a existir, traçasse um plano lindo para mim, quisesse me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda a contemplar, e em teu nome, gente, a libertar, quisesse me usar o teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Antes que eu viesse a existir, faça um plano lindo para mim, quisesse me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar, quisesse me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar.
soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Que no bom viver ou na provação, soberano és tu, Senhor. Aleluia. Depositamos nele, lançamos nele toda a nossa ansiedade, e ele tem cuidado de nós. A vida é uma correria de um lado para outro, somente nesses tempos de grandes tecnologia. Corre, corre dessa vida, quanta ansiedade traz. E quantos crentes na corrida, paz não sente mais. Paz em casa e na igreja, junto com os seus irmãos. E a vida abundante já não há no coração. Embora salvo para sempre, você precisa crer que Deus já reservou pra gente a alegria de viver. Abrir mão de preconceitos ou talvez objeções. Volve os olhos à palavra, vê o que Deus tem pra nós. Lançando sobre ele a sua ansiedade, pois ele, o Senhor, é quem cuidará de ti. Oh, não há por que temer, se a palavra do Senhor, cada dia é bom saber que em Cristo tu és mais que vencedor. Oh, oh, tu és mais que vencedor. Sou mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Corre, corre dessa vida, quanta ansiedade traz. E quantos crentes na corrida, paz não sente mais. Paz em casa e na igreja, junto com os seus irmãos. E a vida abundante já não há no coração. Para sempre você precisa crer que Deus já reservou pra gente a alegria de viver. Abrir mão de preconceito ou talvez objeções. Volve os olhos à palavra, vê o que Deus tem pra nós. Lançando sobre ele a sua ansiedade, pois ele, o Senhor, é
quem cuidará de ti. Oh, não há por que temer, se a palavra do Senhor. Cada dia é bom saber que em Cristo tu és mais que vencedor. Oh, tu és mais que vencedor em Cristo Jesus, o Senhor. Estou certo que as aflições desse tempo presente não dá para se comparar com a glória de Deus que um dia há de ser revelado em nós. As coisas, as tribulações dessa vida são momentâneas e passageiras. A Bíblia diz assim. E vamos suportando todas elas, aguardando o dia da manifestação gloriosa do Filho de Deus que virá nos levar para um lugar seguro e de paz, os céus dos céus. Amém. Saúdo os irmãos e irmãs e amigos no nome de Jesus. Que bênção poder contar com a presença dos irmãos aqui, irmão Dedé, pastor João Alves, que vieram hoje para nos trazer esses hinos maravilhosos que falam ao nosso coração. Que bênção, que riqueza, que alegria, que gratidão dos céus. Meus irmãos, a próxima live será no próximo sábado pela manhã. Teremos a live do Departamento de Adolescentes aqui na nossa Catedral da Esperança. E às 19h30 do sábado nós teremos a live do Departamento de Jovens da nossa igreja. Portanto, desde já, a gente convoca os nossos irmãos, irmãs e amigos também para esses momentos de adoração e louvor ao nome do nosso Deus. Queremos lembrar que daqui a pouco, às 22 horas, são as 10 horas desta noite de quinta-feira, nós teremos a estreia do nosso programa radiofônico na FM 98.3, Vale do Apodi, às 22 horas. O programa é A Palavra da Fé. E ministramos ali uma palavra de Deus para o coração dos nossos irmãos, dos nossos amigos, para que assim o nosso conforto espiritual seja compartilhado, porque apesar de todas as dificuldades e lutas, a gente ainda tem ânimo para compartilhar a esperança que está em nosso coração. E nós vamos avante, nós vamos continuar com alegria. Então não esqueça, irmão e irmã, às 22 horas, o programa A Palavra da Fé, na FM 98.3, Rádio Vale do Apodi. E amanhã, às 5 da manhã, nós estaremos na nossa página do Facebook com Gotas de Orvalho. Às 5 horas, não esqueça, não perca. É um momento devocional que não foi feito para chamar a atenção, mas foi feito para, novamente, a gente compartilhar com os irmãos e irmãs e os amigos também a graça que o Senhor tem nos concedido durante esse tempo.
É um pouco sacrificoso para a gente, mas a gente faz isso com a maior alegria, porque nós estamos servindo ao Senhor e a sua graça, a sua glória e o seu reino, e a gente faz isso com muito prazer. E a gente espera que os irmãos estejam lá. É tão confortador ver o nome dos irmãos passando lá na tela, no momento que a gente está gravando, fazendo a gravação de Gotas de Orvalho. Porque numa hora daquela, muito cedo, a gente pensa que está sozinho, de repente aparece um bom número de irmãos e irmãs que estão lá, diante de Deus, ouvindo o conselho de Deus e também orando, buscando a presença do Senhor. Seja, portanto, Deus exaltado por causa da sua misericórdia. Vamos então orar, vamos agradecer, vamos encerrar essa live clamando ao Deus dos céus, apresentando os pedidos de oração que temos, que chegam constantemente para que apresentemos ao Senhor, e a gente faz isso com muito prazer, porque a gente sabe que o nosso Deus nos responde, Ele nos ouve quando clamamos, e o seu nome é soberano, e os homens e as mulheres reconhecem que Ele é o Senhor que nos ouve e responde à nossa petição. Vamos então orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante do Teu altar, estamos diante da Tua presença. Esse é o momento do clamor sobre o altar de Deus. Esse é o momento em que nós nos colocamos diante da Tua santidade, e a Tua verdade nos acolhe, nos envolve, e nós podemos, Senhor, dizer para Ti das nossas dificuldades, necessidades, dos traumas da alma, dos problemas que nos cercam, das lutas e os embates da vida, e assim, ó Deus, descansamos em Teus braços por causa da Tua santidade. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada amigo ouvinte, onde quer que se encontre. Deus de toda bondade, derrama a Tua graça. Os que pediram oração, os que estão necessitados nesta noite, sejam tocados, abençoados, e que o Teu Espírito trabalhe em cada coração para a Tua glória e o Teu louvor. Nós Te pedimos no nome de Jesus, e o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Aqui encerramos a nossa transmissão ao vivo do culto doutrinário da Igreja de Cristo em Apodi. Agradecemos a todos que acompanharam a live e lhes convidamos para a próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, onde aqui teremos mais uma live do culto doutrinário. Que Deus abençoe a todos.